Irmãos, sabem que a igreja do Senhor, nós já falamos aqui da inauguração da igreja. Os irmãos sabem, foi no dia de Pentecostes, né? Capítulo 2 de Atos Apóstolos. A igreja foi inaugurada e a igreja foi crescendo. As pessoas foram convertendo ao Evangelho, foram convertidas a Jesus. Aquelas pessoas que tinham idolatria, que adoravam outros deuses, que tinham aquela idolatria, outros achavam que estavam seguindo certo a Deus. É assim, irmão, muitas pessoas, elas, porque estão numa religião, elas acham que elas estão certas, porque elas muitas vezes já são realmente as pessoas ensinadas naquela religião e elas não querem mudar de jeito nenhum. E assim, naquela época, as pessoas eram acostumadas a servir a Deus através das leis de Moisés. Só que as leis de Moisés não serviram. Deus olhando lá do céu, irmãos, ele não viu um justo sequer. Foi por isso que ele teve que mandar o próprio filho dele, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, irmãos, mas isso aí, irmãos, Deus já vem falando através dos profetas, através dos salmistas. Deus já veio preparando as pessoas que um dia isso ia acontecer. Ele iria mandar o filho dele. Deus usou Moisés para falar que ia mandar Jesus. Aí, igreja, o que acontece? A igreja começou a crescer. Os irmãos já viram aí, eu já falei aqui, que quando os apóstolos pregaram, converteram quase 3.000 pessoas, né? Imagina 3.000 pessoas. O segundo discurso chegou a quantos, irmãos? Quase 5.000. Imagina a multidão de gente convertendo a igreja do Senhor. Aí, irmãos, foi crescendo. E chegou uma hora que eles estavam servindo a Deus, mas os apóstolos notaram que eles não estavam fazendo a coisa certa. Porque quando fala aqui dos helenistas, esses helenistas, sabe quem eram eles? Aquelas pessoas que, quando eles foram levados para o cativeiro babilônico, para ficar 70 anos lá no cativeiro, eles aprenderam a língua grega. Muitos vieram de lá falando o grego, não falavam mais o hebraico. Você não sabe que o hebraico é da língua de lá de Israel, dos judeus. E eles não falavam mais o hebraico. E nisso, os apóstolos descobriram que as viúvas estavam sendo esquecidas. E muitas pessoas também que eram órfãos, né? Não tinha pai nem mãe também. Aí foi a hora que eles resolveram escolher 7 pessoas. 7 pessoas, eles olhavam no meio daquela multidão de gente, o povo que estava seguindo o Senhor, para escolher aqueles que realmente agradavam a Deus e poderiam servir na obra de Deus. E aí eles escolheram 7. Desses 7 apareceu Estevão. Estevão foi um homem realmente tremendo. Um homem que nós temos que espelhar nele. E eu quero dizer nessa noite que a nossa vida, irmãos, ela tem que ser colocada no propósito de Deus. Estevão estava no propósito de Deus. Estevão, ele foi o escolhido. E Estevão, ele descobriu que ele era uma pessoa, como nós vemos aqui, ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele era uma pessoa cheia de sabedoria, e era também uma pessoa de fé. Então ele tinha as qualidades que agradavam a Deus e agradou também os apóstolos.
Escolheu Estevão. Então, irmãos, o que acontece? Estevão, irmãos, que não sabem, foi o primeiro mártir do cristianismo. Foi o primeiro que morreu pelo nome de Jesus. Aleluia, glória. Então, aquele homem, ele morreu, mas a morte dele, irmão, se tornou um grande marco na vida da igreja. Depois os irmãos vão entender por quê. Porque, irmãos, a igreja ficava